Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Nesse que, como vocês mesmos podem testemunhar, está sendo um lindo dia na cidade santa de Jerusalém. No dia de hoje, eu quero ter a oportunidade, o imenso prazer também, de compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. O povo judeu no mundo todo fará neste próximo Shabat a leitura da Parashá Lech Lechá. E vocês sabem que no centro dessa Parashá, desta porção semanal da Torá, se encontra a figura extraordinária de Abraão Avinu. Eu quero ter a oportunidade de falar um pouco mais a respeito, do nosso primeiro patriarca. Quero dedicar o mérito deste shiur de Torá à elevação da alma de meu tio, Lilui Nishmat, meu tio que se chamava Luiz Drelich, que nos deixou no dia de ontem. Saibam vocês, meus amigos, que meu tio dedicou toda a sua vida ao povo judeu, ao Estado de Israel. Ele realizou a sua aliá, muito jovem para Israel, no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele liderou a juventude sionista. E aqui ele lutou na Guerra dos 6 Dias, ele lutou na Guerra de Yom Kippur, e ele sobreviveu a essas guerras. Depois de ter vivido por mais de uma década num kibbutz, ele foi viver na cidade de Nazaré, onde trabalhou numa fábrica de armas, tão importante para o esforço de defesa, das forças de defesa de Israel. Ele foi viúvo e teve uma primeira filha, se casou novamente com uma outra brasileira e com ela viveu por mais de 50 anos, até o dia de ontem, quando nos deixou vencido pelo câncer. Meu tio é um desses centenas de milhares de israelenses que são verdadeiros heróis anônimos. Que ele descanse em paz e que ele seja bem recebido pelo Criador no Olam Abá. E quando nós falamos de Abraão Avinu, inevitavelmente nós destacamos a teimosia como um componente fundamental da sua longa jornada. De tal modo que nós podemos dizer que Abraão Avinu imprimiu no DNA espiritual do povo judeu essa característica. E ela vai nos ajudar a entender um pouco de um traço marcante, constitutivo do povo judeu. E para que nós possamos compreender isso melhor, eu quero começar dirigindo a vocês uma pergunta. Os valores e as opiniões que vocês tanto prezam, assim como eu também prezo muito, os meus valores e as minhas opiniões, podem ser de fato realmente considerados como genuinamente nosso? Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu promovo como ideias, nasce de fato dentro de mim como parte de um processo de produção, de uma reflexão independente? Comecem a pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque cada um de nós tem muito orgulho de pensar que nós pensamos por nós mesmos. Mas a verdade é que muitas das nossas opiniões não são mais do que meros ecos da cultura. Que cultura, Átila? A cultura em que cada um de nós se encontra mergulhado, da cultura em que nós somos criados, ou até mesmo da última postagem das redes sociais, que a nossa geração permitiu que nos influenciasse de uma maneira avassaladora. Ora, quando é que tudo aquilo que nós pensamos pode ser considerado realmente como nosso, como algo que resulta dessa expressão de livre-arbítrio? Essa é uma pergunta importante, sobretudo nesses tempos em que vivemos. A longa jornada de Abraão Avinu
ela começa na lojinha de Terah, o seu pai, o escultor de ídolos, o escultor de imagens, alguém que servia de uma maneira relevante ao rei Nimrod. E ali, naquela olaria, surgiria o maior de todos os pensadores solitários que andaram pelo mundo, que ousou questionar a educação, as normas e os valores que eram aceitos no mundo em que ele vivia. Enquanto os gregos construíam a sua mitologia, Abraão Avino, como uma criança de apenas 3 anos de idade, teve a coragem de fazer as perguntas curiosas que ele fez a si mesmo e fez aos outros, a todos aqueles que o cercavam. De onde vêm as estrelas do céu quando a noite cai sobre o mundo em que vivemos? Como essa estátua de pedra que meu pai fez com suas próprias mãos fez nascer o sol pela manhã? Quando foi que elas formaram todas essas montanhas que Abraão Avino pôde testemunhar na cidade de Ur, onde ele vivia? Essas perguntas e muitas outras que qualquer criança da idade dele poderia facilmente fazer, e nós podemos presumir que elas faziam, que muitas das crianças da sua geração faziam essas mesmas perguntas aos seus pais. Quando foi que elas estabeleceram em relação a Abraão Avino um diferencial em relação àquelas outras crianças que, como ele, também eram curiosas? Ora, a diferença, meus amigos, é que Abraão Avino conseguiu manter na vida adulta aquela mesma curiosidade juvenil, aquela mesma rebeldia. Ele não só preservou esse sentimento, como o aprofundou. E ele compreendeu, com 3 anos de idade, que devia haver um ser supremo acima de todas as coisas. E ele, apesar da sociedade em que vivia e da cultura em que estava mergulhado, teve a coragem de manter a crença nesse Deus, né, que ele imaginou existir e que só muitos anos depois é que de fato se revelaria para ele. E uma vez revelado, uma vez que o Criador se revelou a Abraão Avino, ele deu uma diretriz: ler, lerá, vá por si mesmo. Assim começa, né, não a jornada intelectual, mas a jornada física de Abraão Avino. Você, Abraão Avino, deve ter sido as palavras de Akadosh Baruch Hu: acredite em mim com devoção completa, com total convicção, e demonstrou uma disposição de morrer por mim, mesmo estando só nesse mundo. Vejam, eu recebo muitas mensagens de pessoas que não são judias e que querem ter uma vida noética, que querem ser monoteístas. E qual é a maior dificuldade que elas enfrentam? O isolamento. O isolamento em relação a outras pessoas que queiram fazer essas mesmas escolhas. O isolamento decorrente de terem nascido e sido criados no seio de famílias que possuem outras crenças. Saibam vocês, noéticos, monoteístas que me ouvem, Abraão Avino, há quase 4.000 anos atrás, enfrentou este mesmo desafio e ele venceu. Ele venceu num mundo de idolatria. Ele se comprometeu de uma forma inigualável com o Criador desse mundo, que ele reconheceu existir e estar acima de todas as coisas, e nada o conteve. Ele seguiu adiante. Abraão Avino sabia
quando Hashem se revelou para ele que havia chegado a hora de deixar o seu passado para trás e de seguir adiante, de levar a sua missão. Que missão, Átila? A missão de levar a cada ser humano o conhecimento da existência desse Deus. A missão de questionar o mundo em que ele vivia e de fazer isso da forma mais gentil e amorosa que um homem jamais havia feito até a chegada de Abraão Avinu no mundo. Ele fez isso, ele saiu de sua casa e empreendeu com sua esposa Sara essa jornada e desafiou todas as normas daquele mundo em razão de sua devoção pelo nosso Criador, Akadosh Baruch Hu. E Abraão Avinu era o único que realmente conhecia a verdade. Ele foi uma figura absolutamente solitária. Por isso que eu disse, um pensador independente. E ainda assim, ele se destacou dos demais. De modo que hoje, em pleno século XXI, nós enfrentamos uma barragem muito semelhante à de Abraão Avinu em razão da diversidade de influências culturais que caem sobre as nossas consciências. Nós, um simples toque do telefone, recebemos tudo que é popular, tudo aquilo que são as tendências desse mundo em que nós vivemos. Bom, eu sei que vocês estão ouvindo muita ambulância, muito barulho, porque eu estou num lugar que é a entrada oeste de Jerusalém, é uma entrada que tem um movimento muito grande, passam muitos veículos militares, muitas ambulâncias. Eu tenho sempre que lidar com essas dificuldades, mas eu acho que a mensagem vale todo o esforço meu para poder transmitir a vocês e de vocês de ouvirem atentamente. E como eu dizia hoje, nós enfrentamos esses mesmos desafios. Por quê? Porque nenhum ser humano é capaz de viver no mundo sem ser influenciado por esse mesmo mundo. E qual é a consequência de todas essas influências? A principal consequência é evidentemente a nossa dificuldade de pensarmos por nós mesmos nesse ambiente que agora, e muito mais do que no tempo de Abraão Avinu, é um ambiente globalizado. Nós sabemos o que acontece em cada parte do mundo e por isso mesmo é necessário um grau muito alto de coragem e de honestidade intelectual para afirmarmos aquela que é ou que deva ser, de fato, as nossas opiniões e os nossos valores, porque é muito mais fácil seguir o fluxo, é muito mais fácil seguir a maré. Quantos de nós estamos realmente dispostos a nadar contra a maré? Mas Abraão Avinu seguiu o chamado da divindade, Lech Lecha, e ele embarcou nessa jornada que o traria aqui a terra de Israel. E saibam que toda vez que eu saio de casa e caminho pelas ruas da cidade, eu imagino os dias em que o nosso patriarca também caminhou aqui em Jerusalém, embora ele tenha vivido a maior parte da sua vida em Beersheba, aqui em Israel, mas ele também esteve naturalmente em Jerusalém. E o povo judeu, que, como eu disse no início, carrega esse DNA, né, esse elemento da teimosia como parte do nosso DNA espiritual, também, assim como Abraão Avinu enfrentou, não uma geração, mas em todas a civilização, ou pelo menos aquilo que nós chamamos de civilização, e a nossa escolha foi sempre a mesma, a escolha pela Torá. Nunca cedemos às tendências, e é por isso que nos vestimos da forma como nos vestimos,
que comemos da forma que comemos, que criamos as nossas famílias nas nossas comunidades da forma como criamos. É preciso ter coragem, é preciso ter honestidade, e essas são qualidades muito raras para qualquer ser humano em qualquer época da história humana. E esse tem sido um imenso desafio, eu diria mesmo único. O meu tio venceu, mesmo não sendo um homem religioso. Cada um de nós, judeus, recebemos sobre nós desafios constantes. E se você quer viver uma vida como monoteísta, se você quer de fato viver uma vida como um Bnei Noah, ou uma Bat Noah, você tem que entender que não será fácil, né? Que esses são desafios muito grandes, mas nós temos como consolo o fato de que os ecos do passado nos lembram que a inspiração, né, do nosso antepassado Abraão Avino nos chega até os dias de hoje. E eu uso a minha voz, que é algo que eu tenho, que está a serviço do povo judeu e a causa da humanidade, para que esse eco chegue nos dias de hoje e nos permitam tomar as decisões mais certas. Agora, que o povo judeu mais uma vez enfrenta um enorme desafio, nós temos que ter a coragem de estarmos do lado certo da história. E eu sei que vocês sabem que defender Israel, sobretudo nos países de língua portuguesa, é um grande desafio, porque os inimigos do povo judeu são numerosos e uma onda de antissemitismo se criou no mundo contra Israel e o povo judeu. Pois, como eu disse, a inspiração, né, que nos chega não apenas de Abraão Avino, mas de Yitzhak Avino, de Jacob Avino, de Yosef Atzadik, do rei Davi, do rei Salomão, de Mordecai, de Esther, de Hana, de tantos homens e mulheres, alguns heróis anônimos, outros muito conhecidos, que deram a sua vida para que nós pudéssemos chegar no século XXI ainda segurando com todo amor, com toda a força vital que bate no peito de cada judeu a mensagem da Torá, meus amigos. O que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Vai!